Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio, começando a agenda de maio. E maio é o mês das mães. Então, eu escolhi uma mãe aqui para representar todas nós, todas as mães do Brasil. E hoje a gente vai entender um universo um pouco diferente. Estou aqui com a Jennifer Ávila. Ela é de Santa Catarina, está há 2 meses, há pouco tempo aqui em Descalvado. E ela é uma mãe atípica. Mãe de autista, ela tem um filho, Davi, autista, e ela também é autista e também é empreendedora. Então, o bate-papo vai ser bom aqui, vai rolar. Também, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, né, por você estar aqui. E vamos bater um pouquinho de papo, fala um pouquinho de você. Eu agradeço pelo convite, né, fui pega de surpresa, e fiquei muito contente. Para mim é uma honra representar as mães do Brasil, né, é um imenso prazer, é um universo que só de ser mãe já não é fácil, né? Um momento a gente deixa de ser apenas a gente e vive em função de um outro ser, né? Sim. Deixamos de adquirir as coisas para nós por causa de outro ser, mas quando Deus nos olha para nós e acha que nós temos a força, vamos dizer assim, temos a graça de ser mãe de uma criança com alguma deficiência, é algo muito, muito maior, é divino, não é fácil, não tem como eu romantizar o autismo ou as deficiências, porque não é um universo fácil, né? Mas faz de nós seres humanos melhores, com certeza. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. E 5 enteados. Então a família é grande. A família é grande. O autismo primeiro foi descoberto no seu filho ou em você? Foi no Davi. O Davi com 6 anos de idade. Então primeiro você foi mãe atípica. Primeiro eu fui mãe atípica. O Davi com 6 anos de idade na escola, né? Depois mais pra frente a gente fala sobre as deficiências do Davi, mas na escola ele avançou numa professora de educação física, botaram ele para fazer uma certa atividade, que era em grupo, e era como se fosse uma competição. E o grupo dele perdeu. Então, como o grupo dele perdeu, ele não poderia continuar. E ele não aceitou, ele avançou na professora. E eles me ligaram chorando, a professora veio falar comigo chorando, pedindo para mim procurar algum médico, que estava muito impossível, que ele pulou no pescoço dela, ele só tinha 6 anos, foi bem difícil para mim. E aí, na nossa cidade, demorou um pouco para o SUS, né, conseguir um médico no SUS. Quando eu passei pelo médico do SUS, ele só colocou possível autismo. Isso não é um diagnóstico. Então a gente conversei com o pai do meu filho, a gente conseguiu pagar uma consulta particular e a médica olhou o Davi, fez todo o tratamento, tudo que precisa de atendimento para que possa ter um diagnóstico. E aí foi diagnosticado com autismo, TDAH e TOD. E para nós foi uma surpresa muito grande, um universo que nós não conhecíamos, nem sabíamos o que era. E só que eu vejo muita mãe falar assim, eu entrei de luto quando eu soube que meu filho era autista. Eu não passei por isso. E eu acho que é uma palavra muito forte. Porque para mim, que já tive que desligar as máquinas do meu filho morrendo numa UTI, luto é uma palavra muito forte. Muito forte. Para relacionar a uma deficiência, né? Que todos nós temos problemas. Ninguém é perfeito 100%. Todos nós temos alguma falha, alguma dificuldade. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de aprender, outros tem dificuldade de dirigir. Ninguém é 100% perfeito, né? Então por que o autismo tem que ser algo tão... né? Então eu fui procurar ajuda, fui procurar... Qual foi a sua reação? Você disse que não teve... Então, para mim foi 2 reações. Primeiro, porque ela falou que meu filho tinha várias malformações, eu já sabia, mas ela falou, mãe, ele não tem apenas uma síndrome, ele é sindrônomo. E o Davi não passa dos 10 anos de idade. Ela falou assim. O Davi olhou para mim, aí eu falei para ela, doutora, eu vou dizer um negócio para a senhora. O Davi não era nem para estar aqui. Pela história de vida dele, ele era para ter morrido antes de nascer. E ele está aqui. Eu entreguei o Davi para Deus, numa UTI, e Deus me devolveu o Davi. Então, assim, ele não vai ver um dia mais, nem um dia menos do que Deus determinou para ele na Terra. Então, ele está nas mãos de Deus. Se Deus levar ele amanhã, ele não é meu. Ele é de Deus, eu entreguei ele para Deus. E aí, só que o Davi guardou aquilo, né? E aí ela também falou do diagnóstico do autismo e tal, me deu papéis para mim tentar entender, apostilas e tal. E aí, para mim, não foi tão difícil de receber esse diagnóstico. Foi mais para algumas pessoas da família, né, que acharam uma certa dificuldade e tal, acharam que não era, compararam com outros autistas que conhecia, né. Isso é uma deficiência que as pessoas têm, de achar que um autista é parecido com o outro, por causa que conhece outras deficiências, por exemplo, o Down, outras deficiências, elas são muito parecidas, mas o autismo não, ele é um espectro, né, então ele é amplo, nunca tem um autista igual ao outro.
Então, não foi difícil para mim, não. Foi mais essa palavra dela ali, foi complicado. Agora, quando a gente conversou fotos dele de criança, sim, né, ele já nasceu com vários desafios, digamos assim. O que aconteceu? Então, o Davi, quando eu descobri que estava grávida do Davi, eu fui a um culto, eu sou evangélica desde que nasci, eu fui a um culto e Deus usou uma pessoa que estava na igreja que não me conhecia, era do Peru, na verdade, nem era brasileira, e ela falou assim que Deus tinha mostrado para ela que eu estava grávida, que era um menino, e que quando ele nascesse, Deus ia mudar a minha vida. É claro que eu queria ter outro filho, já estava planejando isso, né? Uhum. Só que para mim foi uma surpresa, porque quando ela falou isso, eu não sentia uma alegria, eu sentia uma dor muito grande no meu peito. Como se algo me falasse que não era nada bom, sabe? Uhum. Então eu fui fazer ultrassom, descobri que já estava de 3 meses de gestação, a médica já me encaminhou para um médico especialista, e ali a gente descobriu que o Davi tinha várias malformações. Sendo elas, ele tinha uma CIV membranosa, que é vamos dizer assim, na linguagem normal, um buraco no coração, né? Então ele não tinha átrios, ventrílocos, e tinha esse buraco. Então, assim, a gente fala CIV membranosa, é como se fosse um buraco no coração. Se ele bater o coração sozinho, quando ele nascesse, né? Se ele batesse sozinho o seu coração, não fosse pelo cordão umbilical, uhum, o sangue venoso e o arterial mistura e a criança morre, né? Então, é uma doença muito, muito séria. Só que o Davi tinha só mais o músculo cardíaco do que todo o restante do coração. E aí também tinha uma hipospádia, nível 5, que essa deficiência, ela é quando a criança não tem o órgão genital. A nível 1 é quando o canal da uretra não sai no lugar certo, sai às vezes para baixo, para cima. Uhum. O Davi não tinha o órgão genital masculino. Então, ele não era uma menina, ele era um menino, só que não tinha desenvolvido o órgão genital masculino. Então, era nível 5. Já era algo, assim, roubando a masculinidade do meu filho, né? A identidade dele era algo que me doeu muito. Também ele tinha, o médico falava que era uma bola para fora da barriga, não se sabia exatamente o que era, né? E lábio leporino, ele não tinha o céu da boca por completo. Então, fenda palatina, eu não tinha o palato. Então, o médico falou para mim, ó, além de tudo isso, o meu cordão umbilical tinha 5 centímetros. Tem que ter no mínimo 30. O meu tinha 5. E só tinha uma artéria. São 2 veias e uma artéria. Então, o médico falou assim, ó, o diagnóstico teu dessa gestação, ela é muito improvável de ela se desenvolver, porque um cordão umbilical com 5 centímetros e com somente uma artéria, essa criança não vai receber oxigênio, alimento, nutrientes, e ela não tem espaço para se mexer, porque o cordão umbilical dela é minúsculo. Qualquer movimento dela, ela pode romper esse cordão dentro de você, e você tem uma hemorragia e só souber quando a hemorragia estiver muito avançada, e vai morrer você e a criança. Então, o ideal seria você entrar com o pedido e abortar. E aí ele fez esse pedido, e eu fiz o pedido contra. E ganhei na justiça que não... Você teve que entrar na justiça. Tive que entrar na justiça. Manter a gestação. Só que aí o que aconteceu? Os médicos da minha cidade começaram a negar o atendimento da minha gestação. E aí eu consegui ser encaminhada para uma outra cidade, uma amiga minha indicou uma pessoa de outra cidade, eu fui para outra cidade. Nessa época minha situação financeira estava terrível. E eu fui só com o dinheiro do passagem de ônibus. Deus preparou essa amiga, ela conseguiu um médico, esse médico colocou no hospital de alto risco, e o médico, quando viu os exames do Davi, ele falou, ó, a chance de vida dele é 0. Aí ele desenhou um 0 numa folha. Ele falou, ele não tem chance de vida. Mas eu amei você, gostei muito de você. E por causa de você, eu vou cuidar de você durante toda a gestação. Então ele manteve eu internada, toda a gestação. Os 9 meses? Os 9, 6 meses. 6, né? Você estava de 3. Então, eu me internava na segunda, ficava de segunda a sexta, sexta-feira eu recebia alta, ia para casa, ficava com a minha filha, com a minha família, segunda-feira eu voltava para o hospital de novo, e ficava a semana toda. E assim foi, os 6 meses. Né? O médico disse que ele tinha uma síndrome chamada Edwards, que aí é do fator 18. A Down é fator 21, a Edwards fator 18. E a pessoa que tem essa síndrome, ela não tem chance de vida. Nasce e morre, por causa da quantidade de malformações. E aí ele fez uma amniocentese, que é furar a barriga, tirar o líquido amniótico para fazer o exame. É horrível esse exame. E eu fiz o exame e ficou pronto na semana dele nascer. Até ali o médico falou, ó, não pega amor por essa gestação. Como? Né? Não pega carinho por essa criança, ela não vai se desenvolver. Eu fiz 35 ultrassons em 6 meses. Toda semana eu fazia ultrassom, sabe? E aí ele falou assim, a gestação para você, que já tinha tido outro, foi normal?
Você sentiu ele mexer? Senti ele mexer, tudo cresceu. Eu emagreci 10 quilos, porque eu não conseguia comer, dentro no hospital de gravidez de alto risco. Toda mãe que ganhava neném, o neném nascia com alguma malformação. E aí eles faziam a questão de me chamar para olhar aquela criança mal formada, quando tinha uma malformação parecida com a do meu filho, para dizer, olha, vai nascer assim, sabe? Tipo, te preparar? É. Então, para mim, era assim, era cada dia um choque diferente. E ver as crianças naquele estado e saber que meu filho vinha daquele jeito. Era muito diferente. Mas aí eu montei um grupo de oração no hospital, eu visitava as mães, eu estava bem, né? Uhum. Então eu ia nos quartos, orava pelas mães, orava pelos bebês, ficava lá fazendo isso. E não conseguia comer. Era muito difícil se alimentar para mim. Então eu emagreci 10 quilos, eu não engordei nada durante a gestação dele. E aí, na semana dele nasceu, o resultado ficou pronto. O médico falou que ele não tinha síndrome e encaminhou nós para nossa cidade. Ganhei o Davi. No nosso centro cirúrgico, tinha uma equipe daqui de São Paulo, com um helicóptero, esperando ele nascer para tirar ele e transferir ele para cá. Porque ele tinha que ficar ligado em máquinas, o coração dele não podia bater sozinho. Porque quando está dentro da mãe, o cordão umbilical, a mãe que mantém o coração da criança. Uhum. Então, quando corta o cordão umbilical, aí o coração da criança começa a funcionar sozinho. E aí o dele não podia. Entende? Então ele tinha que ser assim que nascesse ligado a uma máquina, para depois cortar o cordão umbilical, transferir ele para São Paulo, para que ele se desenvolvesse e pudesse receber um transplante cardíaco, que não tinha como operar. Sim, a dele não tinha como operar. Então era algo assim bem complexo. Então foi uma semana ali eles treinando, aí botaram X no chão, uma equipe fica aqui, outra equipe fica lá, outra equipe fica aqui, para todos os passos. Todos os passos. Minha cesárea levou 9 horas. 9 horas de cesárea. Eu tive uma hemorragia severa assim que eles começaram a me abrir. E comecei a receber sangue, quase morri, foi muito difícil, descompensei muito. Aí era muito difícil tirar o Davi, porque eu estava descompensando, então ele também estaria. E aí quando ele nasceu, que eles conseguiram tirar o Davi, assim que eles tiraram a cabeça dele, ele já começou a chorar. Ele não podia chorar, né? Porque o bebê nasce com as vias aéreas fechadas. E aí o médico que abre as vias aéreas. Então ele só lhe tira a cabeça e ele já começou a chorar. E aí todo mundo entrou em pânico, porque ele não podia. Isso significava que o coração estava batendo sozinho. E aí o médico foi fazer o exame e o coração dele estava perfeito. E aí, nossa, foi um choque. Então ele não tinha. Não, ele nasceu com o coração perfeito, sem nenhum problema no coração. E aí os médicos disseram, vocês trouxeram nós de São Paulo, com um helicóptero, todo um aparato, para essa criança que não tem problema nenhum no coração, sabe? E todos os exames ali, todos os ecos provando, eu vi vários. Né? Você vê a força da mãe que não. Deus é lindo demais, né? Que não cara. Desistiu ali com e aí também não tinha hipospádia, nasceu com um órgão genital perfeito, sem nenhum problema. Não. Deus. Que prova foi essa? Você ter essa criança. E o único problema que ele nasceu, que também foi muito grave, ele nasceu com todos os órgãos para fora, a parede abdominal aberta, os órgãos para fora, e o lábio leporino e a fenda palatina, né? E aí ele já foi direto para UTI, vi ele só no outro dia, não podia ver ele naquele dia. E aí, com 3 dias de vida, ele fez a primeira cirurgia. Os médicos colocaram os órgãos para dentro, né? Uhum. E aí colocaram uma bolsa de colostomia. Só que o médico que fez essa cirurgia dele deixou 5 centímetros de intestino. E a gente precisa de no mínimo 45. Porque os nossos nutrientes são absorvidos nos primeiros 45 centímetros do intestino. Então, uma pessoa com 5 centímetros de intestino, ela não consegue absorver nutrientes. Então, ela não se desenvolve. Uhum. Então, ele nasceu com 3,420 kg. Sem cordão umbilical. Olha como Deus é maravilhoso, né? E ele nasceu com 3,420 kg e em 15 dias ele estava com 1,1 kg. Ele perdeu 2/3 do peso. E aí o médico nos chamou e falou, o Davi, tudo que nós podíamos fazer por ele a gente fez, mas ele não passa dessa noite. Começa a se preparar. E aí eu fui lá pro quarto ver ele, estava em isolamento. E aí imagina, né? A bolsa de colostomia aqui, aí ele não podia usar bolsa na UTI neonatal, então estava com aquele pedaço do intestino para fora, a boca toda aberta, ele muito magro, a boca ficou mais aberta ainda, o intestino saiu mais para fora ainda, e aí eu peguei ele no colo para dar banho, a gente quase não podia pegar, mas a enfermeira, acho que por dó, falou, você quer dar banho nele? Eu falei, eu quero. Aí peguei ele para dar banho, ele não chorava, de tão fraquinho, ele só esmugava. Aí eu não aguentei. Larguei ele na mão da enfermeira, dobrei o joelho e comecei a orar. Deus, você me trouxe até aqui para isso? Para levar ele? Por quê? Né? E aí foi muito difícil. Aí conversei com o pai dele sobre isso, e o pai dele teve a ideia. O Davi, ele tinha que fazer uma lavagem no intestino 3 vezes por dia. Então, 3 vezes por dia ele tinha que enfiar uma sonda, né, no ânus dele, injetar 1 litro de soro, inflar um balão lá para que essa sonda não voltasse. Era muito horrível fazer esse procedimento. E botava soro para que esse intestino que estava parado fosse funcionando e não secasse.
Só que aí ele falou, teve a ideia assim, ó, já que é colocado soro todo dia no intestino dele, e é o intestino que absorve os nutrientes, por que não coloca os eletrólitos que ele precisa lá no soro? O intestino vai absorver. Eu falei, olha, loucura, né? Mas eu vou perguntar pro médico. Ele falou, isso nunca foi feito. Mas a gente não tem nada a perder. Vamos tentar. E deu super certo. Começamos a fazer e ele com 45 dias estava com 3 quilos e pouco de novo, desenvolveu, foi para casa. Ficamos muito felizes. Ah, eu deve ir para casa, graças a Deus. 7 dias ele em casa, ele descompensou. Ele descompensou de uma maneira. Cheguei no hospital, ele estava com uma desidratação nível 5, foi direto para UTI. E aí o médico falou, mãe, ele tem que ficar direto no soro, recebendo eletrólito, porque ele não retém nenhum eletrólito. Não retém. E ali foram 10 meses dentro da UTI. 10 meses. E aí a mãe não pode ficar na UTI, né? UTI pediátrica, a mãe vai 2 horas por dia, visita a criança e vai embora. Só que eu não consegui ir embora e ver meu filho lá. E aí eu entrei na justiça e consegui uma liminar para ficar lá dentro com ele. Só que aí foram 10 meses sozinha lá dentro. Foi muito difícil. O que eu recebi foi uma cadeira de plástico. E eu fiquei lá 10 meses sentada numa cadeira de plástico. Sem deitar, sem celular, sem televisão, sem bíblia, sem livro, sem visita. Eu, ele, as máquinas. E uma psicóloga que ia uma vez por dia lá conversar comigo pra mim não ficar doida. Eu acho que ela pensava assim, se ela não enlouquecer, eu vou lá visitar ela. E assim, foram 10 meses. O Davi passou por vários procedimentos. E quando essa história começou a ficar mais leve? No dia 31 de dezembro, ele tinha pegado uma superbactéria, que se chama KPC, ele estava com falência múltipla de órgãos. E aí, a médica levou ele para o centro cirúrgico, abriu ele, voltaram com um diagnóstico horrível, ela entrou chorando, que já estava comigo há tanto tempo, né? Aí ela falou, Jennifer, eu sei que você fez tudo o que você podia, mas chega. Aí o Davi estava tão inchado, que eu botei a mão na perna dele, a água escorria pela pele, de tão inchado que ele estava, todo ligado em máquinas. Ela falou, entrega, deu, cara, não aguento mais ver essa criança sofrendo, não aguento mais ver você nesse estado, você está 10 meses sentada, numa cadeira de plástico, dormindo sentada, você não sabe o que é sair fora, ver sua filha, não tem condições, você precisa parar, chega. Aí eu falei para ela, posso fazer uma oração? Ela falou, pode. Aí eu dobrei o joelho ali, aí falei, Deus, assim como Abraão entregou Isaac, hoje eu entrego o meu Isaac. Ele é teu, de corpo, alma e espírito. Eu quero que, se o Senhor quiser me devolver ele, eu não quero ele assim. Porque os médicos falaram, ele vai ser um vegetal pro resto da vida. Ele nunca vai andar, ele nunca vai falar, ele nunca vai se desenvolver. Ele tinha quase 1 ano e ele não tinha nenhuma reação. Você pegava ele, a cabecinha caía, ele não tinha firmeza, sabe? Então ele não se desenvolvia mesmo. E aí eu falei, Deus, eu quero ele perfeito. Eu não quero ele assim, eu quero que ele ande, que ele fale, que ele coma, tudo sozinho. E aí eu entreguei ele para Deus, assim, naquele dia eu senti a dor da morte. Eu não tenho como medir a dor que eu senti, não tenho. Eu levantei, estava todo mundo chorando, os médicos estavam tudo ali chorando, e aí eu falei, posso desligar? Você me ensina? Aí ela falou, te ensino. Aí eu apertei os botões, tudo começou a gritar. Aí ela falou, hoje você vai dormir numa cama. Aí ela falou, você vai dormir no meu quarto. E aí eu fui. A palavra de Deus diz assim, ó, Débora, que tudo que a gente entrega para Deus, a gente descansa quando a gente entrega. E naquele dia eu entendi essa palavra. Eu descansei. De uma forma que eu não sei te explicar. Entrou uma paz no meu coração que não tem como me explicar. Eu deitei e dormi. Dormi. De 10 meses. A noite inteira. Eu dormi. Acordei 11 horas da manhã. 12 horas depois. Com ela sentada na beira da cama, olhando para mim. Aí eu falei, bom dia. Aí ela falou, tenho algo para te mostrar, vamos? Aí eu pensei, morreu. Mas dentro de mim, eu não sei te explicar, eu não estava triste, eu não estava desesperada, eu estava em paz. Em paz. E aí, passamos na frente do ML, eu falei, a gente vai entrar aqui? Ela falou, não, depois. E como eu te falei, o Davi não tinha reação. Então ele não sentava, ele nada. Aí eles fizeram o quê? Eles levaram ele para um outro quarto, botaram a cama, que a cama do hospital é cama normal, né? Sentaram essa cama, botaram ele preso num canguru, para que ele ficasse sentado. E aí ele estava sentado naquele canguru, com o rosto rosado, e tinha um mobile, assim, eles penduraram o mobile, e ele ria e batia naquele mobile, assim. Ele não segurava o teu dedo, ele estava batendo no mobile. Quando eu vi ele, eu perdi o chão, eu sentei. Ainda bem que tinha uma cadeira atrás de mim, porque eu sentei. Falei, como? Aí ela falou, eu não tenho como te explicar. Mas assim que você desligou os aparelhos, ele começou a fazer xixi de uma forma inexplicável. Não teve sonda que segurasse, deixamos ele à vontade. E eu levei ele para o centro cirúrgico, Jenny, que todos os órgãos dele
estão funcionando perfeitamente. Aí ela começou a chorar. Eu peguei os rins dele, estavam negros, parecia 2 feijão preto. E é rosinha, como se ele acabasse de nascer. Você considera um milagre? Com certeza. Com certeza. Eu falei pra ela assim, eu não sei se a senhora acredita, mas o Deus que eu sirvo é capaz de fazer isso. Uau, que história. História, né? E dali a gente começou a lutar para que ele fizesse cirurgia. E bati no médico. E a história é enorme. É enorme. Enorme. Por isso que você vai escrever um livro. Vou escrever um livro. Ela vai escrever, escrevendo um livro. E aí, pronto. Então o Davi foi desenvolvendo, foi crescendo. Com 1 ano e 3 meses ele já estava andando. Então ele sentou, gatinhou e andou em 3 meses. Ele é incrível em tudo que ele faz. Deus é sobrenatural na vida dele. Você falou que hoje ele está com 12 anos, ele já passou por 12 cirurgias. 18. 18 cirurgias. Tudo por causa da boca. Do intestino, da boca, do olho, do ouvido, que ele teve vários outros problemas, né? Então teve baixa visão, teve que operar. Ele nasceu com nistagmo, então o olho dele batia muito. Aí foi colocado botox no olho dele para reduzir de bater. Fez mais de 5 cirurgias no ouvido. E ele veio para cá, a gente veio para cá por causa disso, né? Ele tem ainda cirurgia para fazer tem. ou não? Esse mês agora ele vai fazer um enxerto ósseo na boca. É uma cirurgia bem complexa. Lá em Bauru, vai tirar um osso da crista ilíaca e enxertar no céu da boca, porque ele ainda não tem o céu da boca com um osso, é só pelezinha. Então, tu bota o dedo a fundo, assim, é molinho, sabe? Então, agora ele fez 2 procedimentos de colocar aparelhos para essa cirurgia, e aí esse mês ele vai fazer esse enxerto. Acredito que semana que vem. E como que é a vida dele? Então, normal, vai pra escola. Então, eu vi ele aqui. Todo mundo diz que o Davi não teria nenhum tipo dessas situações que ele faz, né? E aí, se é autista, todo mundo acha assim, ó, meu filho é autista, ele não tadinho, ele não consegue, ele não pode, não, ele é deficiente, não, gente. Ele é autista, ele consegue fazer tudo, desde que você, como mãe, não trate ele como, perdão da palavra, um retardado. Ele não é um retardado. Ele é super inteligente. É muito importante a escola nessa parte, sabe? A escola ter essa informação. Geralmente parte de lá. Geralmente, né? Quando é nível 1, sim. Quando é nível 2 e 3 de suporte, aí já consegue ver nos primeiros dias, primeiros meses de vida, já consegue ver a diferença, né? Você vai amamentar, a criança não te olha, tem várias coisas que aí você começa a ver. Principalmente se você já teve um filho, aí com o outro você já começa a ver que a diferença é muito grande. E hoje, assim, hoje tem muito mais informação sobre isso. Sim. E também até muito mais facilidade de procurarem o diagnóstico. Sim. Muitos adultos acabam descobrindo. Em casos, assim, com relação a ele, você não percebia nada. Não percebia. Para você era normal. Era normal. Porque como ele nasceu com vários problemas, então eu atribuía... eu atribuía essas situações dele aos problemas que ele nasceu, entendeu? Então, assim, eu não aceitava que ele fosse menos do que a minha filha, que é mais velha que ele. Então, tudo que ela faz, ele também tinha que fazer, entende? Então, se ela escova os dentes sozinha, ele vai escovar os dentes sozinho. Nem que eu tenha que ensinar ele 10 vezes por dia, mas ele vai escovar os dentes sozinho. Entendeu? Se ela dorme sozinha, ele também vai aprender a dormir sozinho. Então eu ia lá, ficava com ele na cama, ele dormia, eu saía. E hoje ele dorme sozinho. Então ele dorme sozinho, ele come sozinho, ele vai no banheiro sozinho, ele escolhe a sua própria roupa, ele passa a roupa dele, ele vai no mercado, ele vai no banco, ele paga a conta pra mim, ele usa o cartão de crédito, cartão de débito. Normal. Vai pra escola, leva a minha filha na escola, busca se for preciso, sabe? Qual que é não sei se esse é o termo, a sensibilidade dele? O Davi, assim, ele tem uma mente muito infantil. Então, ao mesmo tempo que ele é grande, né, porque ele tem 1,72 m, ele é grande, ele conversa, ele consegue se envolver com jovens, ele se dá muito mais bem com uma criança de 2, 3 anos, por exemplo. Sabe? Se ele botar uma criança de 3, 4 anos aqui, você vê ele do lado, ele parece que ele tem a mesma mentalidade que aquela criança. Então, se ele anda na ponta do pé, a palavra não para ele é uma dificuldade gigante, ele não aceita a palavra não. Então, a única pessoa que ele aceita o não sou eu. Então tá todo mundo aqui chamando a atenção dele, ele faz o que ele quer. Ele desafia a pessoa. Se tu disser que não, aí que ele te desafia. Começa a fazer aquilo que você falou que não para desafiar, sabe? Isso é o TOD, né? É o transtorno opositor. E aí, aonde eu tiver, eu falo, Davi, não. Deu. Não importa. Quando eu dou palestra, eu sempre falo assim, né? Não comparando a um cachorro, jamais. Mas assim, o cachorro ele tem uma voz de comando. O autista também tem uma voz de comando. Entendeu? Ele tem que ter uma voz de comando. E aquela voz, quando fala, o Davi fez ressonância magnética, com 6 anos de idade, sem anestesia. Ele entrou e ficou 20 minutos parado. Como é que faz o autista fazer isso? Eu não consigo fazer ressonância. Entendeu? Mas foi porque eu falei pra ele ficar. Entendi. E aí eu inventei uma história. Existe uma história lúdica. Entende? Falei pra ele, você vai entrar num aparelho, e lá é uma nave espacial.
Você vai colocar um capacete, é uma nave espacial, você vai escutar um monte de barulho, mas aquele barulho é os meteoros batendo na nave. Se você abrir o olho, acabou o passeio. Entendeu? Então ele entrou achando que era uma nave espacial. E eu fiquei ali conversando com ele, passando a mão no pé dele, ele entendeu que estava bem e ele fez o exame. Jennifer, quando eu pensei, né, de convidar uma mãe atípica para falar desse universo, porque eu sei que a gente sabe que tem os desafios, muitos desafios, a aceitação, não sei nem se é preconceito a palavra, mas assim, eu acho sei que é falta de informação. Falta de informação, tem várias dificuldades que eu sei que elas passam, e para você, por já ter passado esse histórico com ele desde quando nasceu, você acha que foi mais fácil enfrentar? Ou não? Eu acho que foi. Por um lado foi. Tipo assim, ó, como ele nasceu com várias malformações, quando ele saía, quando ele era pequenininho, que ele ainda tinha a boquinha aberta, as pessoas olhavam com cara feia. Minha mãe ficava doida, queria avançar nas pessoas. Dizia, mãe, calma. Porque assim, eu quando via pela primeira vez de outra criança, eu também me assustei. Eu nunca tinha visto, eu não sabia que existia isso. Então é normal a pessoa, quando vê algo que não é normal, a pessoa se assustar. Então, e quando as pessoas também rejeitam, eu simplesmente afasto, deixo. Sabe? Cada um tem o seu direito de ser o que quiser, né? E acreditar e gostar do que quiser. Então, eu respeito a individualidade da pessoa e me afasto. Né? Não arrumo confusão, nem nada. E eu vejo que tem mães que têm uma dificuldade muito grande dessa parte de quando vê que o filho não é bem aceito no local, elas fazem um mau barraco e tal. Cada um se sente mal por isso, por ver frustrada e tal. Só que assim, quando você se sente frustrada, você joga essa frustração no seu filho, né? E a criança autista, ela é muito inteligente. Então eles pensam assim, poxa, minha culpa. Minha mãe tá triste porque minha culpa. Eles sentem muito. Então eu sempre evitei que o meu filho tivesse esse tipo de pensamento de se sentir culpado porque algo aconteceu, entende? Eu acho que não tem que sentir. Fazer ele se sentir normal. Então, às vezes, até ele nem percebe que ele é autista, porque ele assim, todo mundo, o autista não tem cara, a gente fala, né? Mas como o Davi nasceu com várias malformações, quem olha pra ele já vê que ele tem um problema, né? Você olha pra ele, você viu ele agora, e vocês vão ver também, você olha pro Davi, você vê que ele tem um certo problema. Só que a gente, por tratar ele muito normal, né, botar limites, o Davi, quando era pequeno, ir pra igreja com ele era impossível. Era impossível. Você passou essa fase, amiga. Né? Hoje eu dou palestra para as igrejas, até já fica aí um convite, nós damos palestras para as igrejas para treinamento de como lidar com o autista dentro da igreja, sua família, né? Porque a igreja precisa, não só a igreja evangélica, como católica, qualquer igreja, precisa se adaptar ao autismo, porque está crescendo, né? Está crescendo muito. Então, assim, ou a igreja se adapta ou vai perder essas pessoas. E todo mundo precisa de alguma coisa a se pegar, né? Sim. Seja qual for a religião, o credo da pessoa, todo ser humano ele precisa ter algo para acreditar. E aí se chega lá e não é bem recebido, né? Eu escutei, mundo tem que se adaptar. Sim, isso eu escutei uma mãe falou para mim assim, eu fui numa igreja e o meu filho começou a andar pela igreja, correr. A pessoa que ficava na porta falou para mim assim, ó, se for para vir com ele assim, fica em casa. Então, é aí que começa a fala assim, poxa, a separar. E Jesus, ele sempre foi inclusivo. Sabe? Você via Jesus no meio dos mendigos, das prostitutas, de qualquer pessoa. Ele não tinha essa exclusão, entende? Então, poxa, por que não? Né? Por que não se adaptar? Por que não receber essas pessoas? Então a igreja precisa ter um treinamento sobre isso. E a gente já se preparou, temos apostilas e tudo. A gente faz esse tipo de treinamento para as igrejas, para a pessoa aprender a lidar, desde a recepção, ao pessoal que fica cuidando da igreja, do louvor, o pessoal que fica no banheiro, cuidando do banheiro, seja qual for. Todos têm que saber lidar com o autista e com sua família. Porque é muito falado do autista, mas é muito esquecido da mãe. Da família, sabe? Que faz. A mãe atípica, muitas vezes, quando recebe diagnóstico, o pai vai embora. Isso acontece muito. E parabéns para os pais que ficaram. Porque eu faço o crachá de identificação e de 90% eu sempre só tenho o telefone da mãe. Entende? O pai sempre vai embora. Não aguenta. E a mãe fica sozinha. Então, assim, a mãe sozinha e não tem nenhuma rede de apoio. Muitas vezes a família também se afasta. E essa mãe fica com a rede de apoio muito escassa. Para você ver, nos últimos 2 anos, 54 mães atípicas no Brasil mataram seus filhos e se suicidaram depois. Por falta de rede de apoio. Sério? Sério. Eu não sabia disso. É terrível. É terrível. Uma mãe pegar uma arma, atirar no seu próprio filho e se matar por não ter rede de apoio. Por não saber mais o que fazer com seu filho. Sabe? E a gente não fazer nada sobre isso. Eu não consigo acreditar nisso.
Então é por isso que eu luto, eu não consigo aceitar. Quem foi a sua rede de apoio? Não só agora, depois do autismo, mas desde o início, porque você teve, né, você morou 10 vezes numa UTI, tendo outros filhos. Minha rede de apoio foi minha mãe e meu pai. Se não fosse eles, eu acho que muita coisa eu não teria aguentado. Eles cuidaram da Laura, eles estiveram sempre do lado, sabe? O pai deles também, de certa forma, sempre esteve do lado, sempre ajudou, nunca deixou faltar nada para eles, né? E principalmente, Jesus. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu acho que eu não teria aguentado, sabe? Porque quando eu pensava assim que eu não ia aguentar, algo acontecia pior ainda, e eu passava, sabe? Então, assim, a minha rede de apoio hoje, né? Eu sou 7 anos casada com meu marido, e o meu marido se chama Pastor Adilson, e ele é uma bênção. E Deus deu ele para mim, ele é o meu suporte, meu maior suporte. Ele também é pai dos meus filhos, porque a gente está 7 anos junto, o Davi era pequenininho, né? Uhum. A minha bebê era bebê mesmo, e ele, assim, trata o Davi de uma forma que não tem como explicar. O Davi, quando entra em crise, só ele consegue segurar o Davi. E ele abraça o Davi, bota no colo, desse tamanho, põe o Davi no colo, leva o Davi pro quarto, deita com o Davi, fica lendo a Bíblia, contando historinha, o Davi chutando a barra, dando soco e querendo arranhar ele. Ele fica lá, dorme com o Davi abraçado, para o Davi se acalmar, sabe? Então é uma rede de apoio incrível. Ele realmente assumiu meus filhos, assim como eu assumi os dele. Entende? Precisa, né? Precisa. Então hoje, quando alguém pergunta, quantos filhos você tem? 8. 8. Deus me deu outros 5 filhos, que são adultos já, a maioria, mas assim, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, e o Davi, a rede de apoio, sem a rede de apoio é quase impossível. É quase impossível. E aqui em Descalvado, Deus me deu, eu não tenho minha família aqui, né? Se bem que meus pais sempre, quando eles podem, eles estão aqui. Mas Deus me deu a família em Cristo, que é a igreja que a gente está indo, né? Do pastor Adilson, que na verdade é o nosso vereador aqui na cidade, né? E desde o início, assim, eles nos receberam de uma forma que não tem como explicar. Não tem como explicar, assim, em tudo, porque a gente chegou aqui do dia para a noite. Vou falar sobre como a gente veio para cá. O Davi estava em casa, sentado, tomando café. De repente ele falou: mãe, tô com uma coisa no meu ouvido, parece que tá tampado. E o Davi, ele só ouve de um ouvido, 30% de um ouvido. Nesse ouvido ele já colocou 5 vezes um dreno de ventilação, que a gente fala, que como tem lábio leporino, a saliva tem muito acesso ao ouvido. Então, para que não dê tanta infecção, eles colocam um dreno lá dentro. E esse dreno último que foi colocado foi perfurado o tímpano para que ele ficasse fixo. E já faz 5 anos que ele colocou esse dreno. Então, e o outro ouvido, ele nasceu com o buraquinho fechado. Não tem buraquinho, sabe? Então, ele não ouve. Ah, mãe, tô com uma pressão muito grande no meu ouvido. Aí quando eu olho, ele começou a sangrar. Mas, amiga, sangrar muito pelo ouvido. Você não tem noção do desespero que foi. Lavou a camisa de sangue. E nós corremos para o hospital da nossa cidade falou: não vou fazer nada, porque tem um aparelho ali dentro, a gente não sabe o que é. Se a gente mexer, pode piorar. Tem que levar ele para onde ele fez a cirurgia. Cheguei lá, o médico olhou, abriu uma fissura no ouvido do Davi. Ele tem uma chance muito grande de perder a audição desse ouvido, está muito baixa. A maior solução para salvar o ouvido do Davi é botar um aparelho de vibração óssea no outro ouvido, que aí ele é preso na base do crânio, ele vibra e faz com que a criança ouça para aquele ouvido que tem um buraquinho fechado, sabe? Porque dentro está tudo certo. Aí, só que lá no estado de Santa Catarina, o estado só fornece esse aparelho se for para a criança que precisa nos 2 ouvidos e um para o estado inteiro por ano. Meu Deus. Então, amiga, é quase impossível você conseguir colocar. Você morava lá? Navegantes. E aí é quase impossível você conseguir colocar esse aparelho, né? E assim, ele falou pro Davi: você sabe Libras? Porque você vai ficar surdo. E aí o Davi falou assim, começou a chorar na frente de nós: mãe, como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas se eu ficar surdo? Como é que eu vou tocar bateria e cantar rap, que ele canta rap, né? E tocar bateria se eu ficar surdo? Eu não quero, mãe. Eu quero poder falar de Jesus para as pessoas. Ah, não teve jeito. Cheguei em casa, contei com meu marido e ele falou: não, amor, a gente vai correr atrás. Aí a gente soube que São Paulo era o melhor lugar para fazer isso, porque tem Bauru, o HC, tudo fazem esse tipo de cirurgia, né? Aí a gente lembrou que tinha uma sobrinha que morava na cidade. E aí a gente ligou para minha sobrinha. Na verdade, quem morava na minha cidade era minha cunhada. E ela faleceu em novembro do ano passado. E a casa ficou fechada. Minha sobrinha vem para cá todo final de semana para limpar a casa e tal. Aí eu liguei para ela e falou: tia, a casa da mãe tá fechada com tudo dentro, você pode ficar lá. E aí, amiga, fim de mês, sem dinheiro,
Ninguém imaginava. Isso há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás. Ninguém imaginava vir para cá, jamais. Passava na minha cabeça parar em São Paulo. Nunca. E aí viemos para cá, o pessoal lá ajudou, fizeram vaquinha, o pessoal da igreja, as associações, amigos nossos fizeram vaquinha e a gente veio. Aí chegou aqui, no primeiro dia fui procurar um chip de celular para comprar e passei na frente da igreja do pastor Adilson. Olhei lá que tinha os negócios sobre autismo. Falei, poxa, uma igreja que fala sobre autismo, eu quero ir lá. E aí, quando eu entrei no final do culto, uma pastora me procurou e falou, tá, eu contei a história, ela falou, nossa, nosso pastor é vereador da cidade, por que você não conversa com ele? E eu falei, nossa, Deus me trouxe aqui, logo nessa igreja, porque lá eu era da Assembleia de Deus. E era muito mais normal eu entrar na Assembleia de Deus, porque era a igreja que eu já era lá. E aí o pastor daqui ligasse para lá, teria o acesso ao meu pastor lá, ia falar de nós, falar, né, que a gente era obreiro, que cuidava de igreja e tal. Muito mais fácil. Mas não, a gente foi ali, sabe? E, cara, em uma semana, ele correu, foi na Paula Bracaloto e correu por tudo, e o Júnior da Secretaria da Saúde, e eles correram, a gente conseguiu todas as consultas, e o Davi já conseguiu para Bauru, e foi tudo assim muito rápido, sabe? Só que assim... E essa cirurgia que ele vai fazer. Essa cirurgia. Só que assim, a cirurgia daqui a 2 meses, a consulta daqui a 1 mês. Não tinha como eu ficar aqui 2, 3, 4, 5 meses longe das minhas filhas, o meu marido aqui sem poder trabalhar. Como é que nós vamos fazer para sustentar? Todo mundo. Resolvemos, vamos embora. E aí viemos, Deus preparou casa, preparou tudo. Agora que ele vai começar a trabalhar, agora que conseguiu um serviço, mas Deus tem nos sustentado em todas as áreas, sabe? Então a gente tem visto assim, a gente veio por um propósito, acreditamos que Deus tem um propósito nisso, né? E aí a nossa empresa. Deixa eu falar uma coisa. Gente, quando eu falei com ela, nem eu imaginava que essa mulher tinha tanta história. Né? Eu falei, bom, se ela tem a loja, ela deve ser mãe, atípica, mas depois a gente conversando, então assim, são várias partes dessa entrevista. A primeira, ela contou a história do Davi, que foi praticamente um milagre, né? E contou como veio para Descalvado também, tá aqui há 2 meses, nem conhece todo mundo, né? Tá aí se socializando. Faltam 2 coisas. Eu quero saber como foi que você descobriu o seu diagnóstico e depois falar sobre a empresa. Sobre a empresa. Tá. Sobre o meu diagnóstico, eu fui candidata a vereadora na minha cidade, nessa última eleição, e aí o pessoal que trabalhava comigo, engraçado, né, palestrante, dava palestra sobre autismo, mãe de autista, estudei sobre autismo. Palestra como mãe. Como mãe atípica. E aí, assim, autista e seus desafios diários, né, esse é o tema da nossa palestra. Então dava para escolas, empresas, igrejas, treinamentos e tal. Ser mãe de autista, para mim, fazia isso, né, estudei, também fiz educação social. E aí, o pessoal que foi trabalhar comigo na eleição falou, Jennifer, você é autista, cara. Aí vai, para com isso. Aí vinha outro, mas você é muito autista, cara. Você é muito autista, cara. Eu disse, gente, eu não sou autista. Não, você é autista. Eu falei, poxa, será que eu sou autista mesmo? Aí fui procurar uma psicóloga, né? Aí ela fez todo... É feito um monte de coisas, né? Um monte de exames, é tudo clínico, né? Não é nada exame de sangue, né? Essas coisas não se faz. É tudo clínico. E aí veio o diagnóstico. Autista e TDAH. E eu fiquei, uau. TDAH também? Também. Porque eu não paro, né? Deu pra perceber que eu não paro. Não para. É 24 horas. Ela tá aqui, não. É 24 horas. Desligo só pra dormir e olhe lá. Então, e aí, assim, pra mim foi libertador saber ter esse diagnóstico. Como que foi isso? Então, porque assim, como eu tinha te falado antes, eu vou explicar aqui, eu sempre fui muito de fazer muita coisa, né? Então, muita coisa, e sempre fui... Tudo que eu pego para fazer, eu faço com excelência. Sempre me destaco naquilo. Fiz enfermagem, era excelente enfermagem. Fui cabeleireira, era excelente cabeleireira. E aí, eu sempre pensava assim, ó, eu sou mãe, tenho filho, tenho marido, tenho uma casa, tenho a igreja e tenho meu trabalho. Eu não posso parar. Então, mesmo cansada, esgotada, num nível assim... sem ter mais paciência para olhar para a cara da pessoa, eu me esforçava muito para continuar fazendo tudo que eu tinha que fazer. Então, se naquele dia eu estava extremamente... E quando eu fazia algo, uma festa de aniversário, ou ia num casamento, só como convidada, no outro dia eu estava tão cansada que eu não tinha como explicar, mas eu não me permitia descansar. Eu não posso descansar. Eu sou mãe, eu não posso descansar. E eu me esforçava muito naquilo. E aí, tipo assim, ó, muito sincera. Então, às vezes as pessoas falavam as coisas para mim, eu já dava pum! E aí magoava as pessoas. Aquelas pavor, né? Era muito difícil. Tipo criança. Isso. E aí o que eu fazia? Eu evitava falar para não magoar a pessoa. Tudo isso. Era um peso muito grande. E aí, como eu não sabia que era autista, isso era um dos sintomas, eu me esforçava para não fazer, né?
não vê maldade nas pessoas, então as pessoas passavam perna em mim, compravam de mim, não pagavam, se eu fizesse associação, a pessoa ia lá, fazia uma sociedade com a pessoa ia lá, roubava de mim, sabe? Sempre. Não vê maldade nas pessoas, acredita em todo mundo. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, isso foi incrível para mim, porque além disso eu tive 2 AVCs, um com 25 anos e um com 35 anos. Por quê? Por não parar, por não me permitir parar. E o AVC dizem que é mais perigoso quanto mais novo a pessoa né? Não sei se... Foi muito difícil para mim. E agora com 35 anos, quando eu tive AVC, foi muito difícil, porque assim, eu não fui logo diagnosticada com um AVC. Acho que falaram que era labirintite, que era uma crise severa de labirintite. Então eu fiquei vários dias sendo arrastada pela casa, não conseguia ficar em pé, com muita dor de cabeça, tonta demais, e desmaiava, e voltava, e assim fiquei. Quando eu fui fazer, já tinha tido... Aí o médico achou 2 pontos, né, na tomografia, 2 pontos de AVC já. E aí perdi 50% do lado direito, então tem uma dificuldade motora do lado direito, todo o lado direito, de força. E também esquecida demais, que essas coisas, se eu boto a chave aqui, amanhã já não sei onde que eu coloquei. Entendi. Isso, mas é isso, quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, poxa, não é minha culpa. Eu me senti cansada. Eu tenho o direito de descansar. Aí você relaxou. Se eu quiser falar algo para alguém, eu posso falar a mesma coisa de uma forma mais educada, mas eu não preciso esconder de falar a verdade, entendeu? Uhum. Então, muita coisa, para mim foi muito bom, que fez eu entender você faz a algum mim. tipo de terapia, você não. e o Davi? Não. O Davi faz, eu não faço. Eu não faço. Deveria fazer uma psicóloga, seria bom, né? Talvez. Talvez. Mas você resolveu não faço. Por enquanto não faço nada. Minha psicologia é a Bíblia, é um louvor, é meu marido, quando eu preciso, nem o coitado fica sentado ali escutando. E tá dando certo. Então, hoje, pra mim, ter o diagnóstico de autismo... Acho que com tanta coisa que você passou, pra você, né, isso foi, acho que de menor impacto. E foi maravilhoso saber, sabe? Me entendo você melhor. É atípica. Não é, gente? Que história. Foi incrível. Pra mim foi muito bom. Eu falo com algumas pessoas que eu conheço que dizem assim, eu acho que eu sou autista. A pessoa fala, né? Mas não tem por que eu procurar o diagnóstico. Não vai mudar nada na minha vida. Muda sim. Você consegue entender a atitude sua, sabe? Uhum. Então, assim, algumas coisas que eu fazia que hoje em dia não dói mais quando eu faço. Eu entendo por que eu faço aquilo. Há muito, muito tempo atrás, ainda tem um pouco, eu acho, mas tinha uma resistência muito grande com terapia. Eu vou fazer terapia, eu vou num psicólogo, numa sala de espera. Tinha isso. O receio de falar que o filho é autista. Nossa, eu tenho receio de falar que eu sou autista. Ou que eu tenho TDAH. Porque ainda tem aquela... É um preconceito, eu acho que é um preconceito da própria pessoa, muito mais do que da sociedade. Se você pegar o ipsiliteris da palavra, é um preconceito. Um conceito errado que tinha, que quando chega em você fala, você fica no... Eu acredito que é muito falta de informação da própria pessoa, mesmo tendo a rede, né, da internet aí falando sobre isso, né, a gente abre, todos os dias tem alguém falando sobre autismo, sobre TDAH, só que muitas pessoas procuram não se informar, e acha assim, recebi diagnóstico do meu filho, ele é autista, mas se eu não contar, as pessoas não vão perceber, sabe? Só que assim, você não está prejudicando... Você não está protegendo o seu filho, você está prejudicando ele. Porque um autista que recebe tratamento desde novinho, ele tem toda a chance de crescer muito melhor. Quantas coisas da minha vida teriam sido diferentes se a minha mãe tivesse tido o diagnóstico quando era criança? Sabe? Então, assim, talvez lá atrás ela não teve nenhuma oportunidade. Não, ela nem imaginava. E assim, você saber que seu filho é autista e esconder isso, ele não vai deixar de ser autista por causa disso, entende? Só vai ser mais difícil para ele, porque ele vai ter que enfrentar o mundo sendo autista, pensando diferente, vivendo de uma forma diferente dentro de si, mas escondendo aquilo, ou sendo taxado de, aquele menino é meio retardado, aquele menino não gosta de ninguém, é antissocial. Vai bater em alguém. Sim. É muito ignorante, é grosso, não sabe falar com as pessoas, sabe? E se tem um diagnóstico, se torna tudo muito mais fácil. Entende? Agora sim, por outro lado, tem um movimento muito bonito nisso. Porque se você, assim, vê em rede social, né, e no YouTube, tem muitos autistas que falam do próprio processo, do próprio diagnóstico. Tem profissionais, hoje tem associações, que nem aqui tem uma, e eles virão aqui esse mês. Maravilhoso. Que é o Mundo Azul.
Então, assim, tem autoridades, tem um lado, assim, de um movimento mesmo para mudar esse senso as próprias autoridades da cidade estão se movimentando nisso, né? Sim. Porque, querendo ou não, é como se fosse assim, não digo que é uma epidemia, mas é porque, de repente, muita gente conseguiu começar a enxergar e fazer o diagnóstico e ter esse diagnóstico. Então, aumentou muito, né? Alguns anos atrás, para cada 100 autistas, 100 normais, nascia um autista, né? E hoje em dia, a cada 31 crianças nascidas, um é autista. Fora o número de adultos que estão descobrindo. Sim, muito. Então, assim, precisa... Os pais recebem o diagnóstico do filho, ali mesmo a médica já falou, acho que você também é. Vamos fazer um laudo ali, vamos olhar. Precisa mudar esse senso comum e facilitar as coisas para vocês. Adaptar, né? Adaptar a cidade, as coisas. Exatamente. E foi por isso que eu formei essa loja, sabe? Então vamos falar agora do empreendedorismo. Você falou que você já foi enfermeira, cabeleireira. Nossa, muita coisa. Mulher já fez de tudo. A minha filha fala que eu sou bombril, mil utilidades. Mil utilidades. E aí foi a partir de quando você descobriu que o Davi era autista que você... Porque o Davi é um autista que ele abraça todo mundo. Ele não é autista que é antissocial. E por isso que quando a médica falou que ele era autista, eu falei, nossa, mas ele abraça todo mundo. Eles dizem que o autista não gosta de abraço. Aí ela falou, tá vendo? É isso que a sociedade fez. A sociedade fez com que as pessoas mistificassem o autismo. O autista é aquela pessoa que rejeita abraço, que não gosta de conversar, que não olha no olho, e não é. Não é. Isso é um tipo, sabe? Então, o Davi é uma criança autista que ama música, ama barulho. Ele dorme com pisca-pisca no quarto. Acalma ele. Sabe? Legal. Então a gente botou em cima da cama dele um monte de pisca-pisca, ele dorme assim. Se desligar, ele não dorme. Entende? E ele abraça todo mundo. Então lá na cidade que eu morava, tem um ferryboat, que atravessa de uma cidade para outra, que liga as duas cidades. E aí toda vez que eu tinha que levar ele na terapia ou em alguma coisa, que ele ia atravessar o ferryboat, ele abraçava as pessoas da rua. E ele sempre foi mais grandão, assim. Então as pessoas empurravam ele, rejeitavam ele, e ele se sentia muito mal com aquilo. Aí eu cheguei em casa e pensei, poxa, tinha que ter alguma coisa que as pessoas olhassem para o meu filho e vissem que ele tem um problema e que é por isso que ele está abraçando. Não é porque ele está querendo passar a mão na pessoa ou algo nesse sentido. E aí eu tinha visto um vídeo de uma criança na internet com um cordão de autismo, né? E o crachá. Aí eu fui procurar onde que fazia esse crachá. Aí eu descobri que eu poderia aprender a lidar com isso, a mexer com isso e fazer o crachá, né? Então, aí eu fui na época você achou na internet? Na internet. Aí eu peguei em casa, no Canva mesmo, ali, fiz um crachá com a foto do meu filho, fui na internet, comprei um cordão, e aí plastifiquei e botei nele. Aí, deixa eu te interromper, tem gente que até isso não consegue, né? Não consegue. Não consegue colocar no filho. Acha que tá rotulando a criança. Tem muitos pais que dizem assim, ó, eu não vou botar no meu filho porque eu tô rotulando ele. Só que assim, não é que você tá rotulando, você tá identificando. Você vai numa fila de mercado, chega lá, tem 10 pessoas na fila, e tem um autista. E essa criança começa a mexer em tudo que vê, começa a chorar, começa a correr, começa a gritar. E aí a pessoa que está do lado fala assim, meu Deus, se fosse meu filho, eu dava uma surra nessa criança. Sabe? Mas se ele tiver concordão, a pessoa vai entender, ele é autista. Entendeu? Então, assim, você não está rotulando seu filho, você está identificando ele, você está protegendo ele das pessoas olharem com um olhar diferente, desprezarem o seu filho, entendeu? Então, para mim, foi muito bom o cordão. E aí, quando eu coloquei, ele foi para a associação que ele fazia parte, terapias e tal, e aí as mães começaram a achar legal. Nossa, que legal o que você fez. Eu fiz. Você não faz para mim? Faço. E dali eu comecei a fazer. Aí fazia plastificado mesmo, aí comecei a fazer em PVC, né? E aí, esse é o que eu faço. Esse é o meu. Né? E hoje eu faço em acrílico. Em acrílico 2 milímetros, que é um material bem mais resistente. Você está pegando, você vê que ele não dobra, não desbota, não descasca. A também você faz. Eu que faço. Não arranha, nada. Eu também desenvolvi o cordão, eu mesmo faço os cordões aqui. Então tem mais de 30 modelos. Depois você faz um videozinho, você vai... ele tem vários modelos de crachá. E aí do crachá eu comecei a fazer um material escolar. Porque comecei assim, o meu filho na escola. Meu filho escrevia uma letra gigante e a linha do caderno era muito pequenininha, entendeu? Então ele usava 2 linhas para escrever. Aí eu comecei a desenvolver o caderno com pauta maior. Aí eu vi que para ele ler uma linha confundia, porque ele começava a ler aquela linha, ele queria ler as de baixo e no fim não conseguia ler nenhuma. Então eu desenvolvi uma régua que eu não tenho aqui, uma régua aqui no meio, e ela tem um filete que é da largura da linha. Então você coloca, só vai aparecer o que tem naquela linha. E aí ele consegue ler. Esses você que desenvolveu? Eu fui desenvolvendo, Essa régua, ela já existia, mas não era falada sobre ela. E eu achei ela e adaptei para ser uma pauta maior, né?
E aí também vi que tem crianças que têm problema de pegar numa tesoura, por exemplo, de botar o dedinho na tesoura, não tem aquela coordenação motora, né? E aí eu vi em outros lugares que tinha uma tesoura que é para pessoa que tem dificuldade disso, que em vez de ter esse dedinho que a gente coloca, ela tem uma fita, que nem um alicate de unha que descoloca aquela borracha, tipo isso. Tipo, aí só apertando, a pessoa consegue cortar, não precisa colocar o dedo, sabe? Ah, a criança não consegue segurar o lápis. Aí existe um adaptador de escrita, que eu tenho ali, vou te mostrar. E aí tudo isso eu fui procurando. E fui botando na minha loja, fui desenvolvendo. Aí pensei, poxa, se a mochila do meu filho tivesse o quebra-cabeça, todo mundo que visse ia achar que ele ia entender que ele é autista, né? Porque às vezes as crianças, quando ele estava chegando na escola, no caminho da escola, batiam nele, puxavam a mochila. Sabe? Aí comecei, fiz a mochila, fiz a lancheira, aí o abafador de ouvido, os amiguinhos dele reclamavam de muito barulho e tal, abafador de ouvido. Comecei a desenvolver isso, e hoje a gente tem todo o material. Você tem a fabricação própria, máquinas, como que é? Tudo a gente produz aqui. Tudo aqui a gente produz aqui. Então a pessoa, Jennifer, eu quero um caderno de pauta maior, mas eu quero com a foto do meu filho, eu faço. Eu quero com inteligência artificial, que faz um bonequinho, até tenho ali, um bonequinho de inteligência artificial que fica na frente com... Vou pegar para vocês verem. Ó, isso aqui é foto de uma criança. Aí foi feito com inteligência artificial. Ó, e aí o rostinho da criança no bonequinho. Então isso aqui é uma agenda. Aí desenvolvi essa agenda. Eu tenho uma irmã que mora no Japão. Essa aqui não tá 100% pronta. A pronta tá ali em cima. Tá faltando peças nela. Tem uma irmã que mora no Japão que é designer gráfico. E aí ela me ajudou a desenvolver essa agenda. Por quê? Porque eu ia pra escola, tinha crises, fazia coisas e os professores não sabiam o que fazer. Sabe? Aí na agenda, que eu vou te mostrar ali, que tá faltando um pedaço nessa agenda aqui. Vai ali o laudo da criança, vai os dados médicos, vai assim, ó, se eu tiver crise, o que fazer? Sabe? Quais são os sinais para eu ter, quando eu vou ter uma crise? O meu filho, antes dele ter uma crise, ele começa a estralar os dedos. Então já vai estar identificado tá escrito na agenda dele. Se ele começar a estralar os dedos, ele vai entrar em crise. Então aí você consegue intervir, entende? Então a professora sabe que se ele estralar o dedo, ele vai entrar em crise, e aí ela já sabe o que fazer se ele começar a estralar os dedos para ele não entrar em crise. Manual. Isso, muito perfeito. O que ele tem facilidade, o que ele tem dificuldade, o que ele come, o que ele não come, sabe? E aí tem esse formulário de preencher todos os dias. Que a pessoa não precisa escrever, ela só preenche. Como é que foi o dia do meu filho na sala de aula? Aí eu consigo em casa saber se ele comeu, se para ele foi bom, se ele conseguiu se adaptar, se ele teve alguma crise, o que foi feito, sabe? Então a gente desenvolveu essa agenda. Essa agenda está sendo patenteada, né? Só tem ela. E aí a gente fornece para o Brasil todo. Aí comecei vendendo online. Isso, a sua loja online. Eu vendia online. Foi 3 anos vendendo somente online. Vendemos para o Brasil e a gente atendeu 5 países. Já vendemos para 5 países. É um e-commerce. Foi maravilhoso, assim. Aí no período da eleição eu fiquei quase 5 meses sem trabalhar na loja. E aí quando eu voltei, algumas outras pessoas já tinham aberto lojas parecidas com a minha, né? Então deu uma baixa. E aí quando a gente veio para Descalvados... Você foi a pioneira nisso. Foi uma das pioneiras. Já tinha uma outra loja que também tinha começado. E aí eu fui conhecer ela depois que já tinha mais de 1 ano da minha loja, fui ver que ela já existia, sabe? Então eu fui a segunda no Brasil, vamos dizer assim. E aí a nossa loja sempre foi online, eu sempre tive uma pessoa que me ajudava, porque, como eu falei, a gente produz tudo aqui. Então produz os cordões, estampa eles, os crachás, né? Os cadernos tem que montar, é tudo manual, tudo manual. As mochilas, as lancheiras, as camisetas, tudo, sabe? E o que não é manual, o que a gente não consegue fazer aqui, eu desenho e mando para uma impressora ou para algum lugar fazer. Quem trabalha com você? Hoje, eu. Eu mesma. Meu esposo e minha filha, 16 anos, às vezes me ajudam também, quando tem um pedido maior, algo nesse sentido. Mas ele trabalha, né? Agora vai começar a trabalhar de volta na empresa. Minha filha estuda o dia todo. Então, é mais difícil para ajudar. Mas sempre quando eu tô com um pedido maior, algo assim, a demanda eles ajudam. Às vezes é. Às vezes é. Agora, como eu te falei, né, eu fiquei 5 meses sem trabalhar, então deu uma redução bem significativa. Mas antes eu fazia... começou a aparecer mais também, né? Antes eu trabalhava demais, nossa. Tinha dia que eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, quase todos os dias. Mesmo tendo uma ajudante, que antes eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo. E aí, quando a gente veio para Descalvados, eu senti no meu coração de abrir a loja. Falei, poxa, teria que ter um lugar que a pessoa pudesse entrar e olhar, pegar na mão. É diferente, amiga, você ver uma foto desse aqui e você segurar. Sim, você poder folhear, você poder ver, né? Então eu pensei assim, vou montar um ambiente dentro da minha casa. Sem contar que, olhando para esse outro lado, que ainda tem essa questão de rejeição e tal,
Tem a questão do pertencimento. Olha, agora a gente tem um espaço, posso levar o meu filho, para ele escolher um brinquedo, ou para ele escolher uma camiseta. E a criança, quando chega aqui, tem mãe que vem aqui e fala assim, não trouxe meu filho porque ele quebrar tudo. Eu falei, não tem problema, eu quero que ele venha. Sabe? Eu preciso, não tem problema ele vir. Se ele mexer nas coisas, eu tenho um filho autista, eu sei como é que é. Não tem problema. Eu gosto que a criança venha aqui, a gente fez para eles, né? Se a criança vem aqui, pega o brinquedo, brinca, não tem problema. Se quebrar, não faz mal. Traga seu filho. É bom a criança vir, ela mesma escolher o que ela quer, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ele ia gostar muito desse brinquedo. Chega lá, a criança não gosta. Mas ela gostaria de um brinquedo que você nem imagina, sabe? Então a gente tá com uma baixa de brinquedos, porque vendeu, graças a Deus, mas a gente procura comprar bastante brinquedos, né? Isso tem um pouco de tudo aqui, papelaria, brinquedos sensoriais, vestuário, né? Depois tem os itens. Isso. E o crachá de identificação é nosso carro-chefe. Né? Esse que você faz. Isso, porque o nosso crachá de identificação, ele vem com o QR Code do laudo. Então, quando você sai com o seu filho, você não precisa levar nenhum documento. O que acontecia com o meu laudo? De vez em quando eu tinha que ir lá refazer o laudo. Por quê? Porque de ficar na carteira e abre e fecha, rasgava. Né? Não era assim antigamente que era certidão de nascimento? Certidão de nascimento. Rasgava tudo. Então, estando no QR Code, seu laudo fica lá na sua casa. É um documento que você pode guardar. Tá aqui. Eu fui com meu filho no hospital aqui na Santa Casa e só entreguei o crachá. Tem o CPF dele, tem o RG, tem o meu telefone de contato, tem endereço, tem tudo aqui. E você tem o seu, ele tem o dele? Eu tenho o meu, eu tenho o dele. E aí aqui também vem o QR Code, que também coloca os documentos da criança, se quiser, identidade, tudo no QR Code. Então, chegou lá, o médico escaneou, ele tem tudo aqui. Entende? E é incrível, a gente faz um preço bem acessível para que a pessoa realmente adquira o crachá. Não é nem tanto pelo valor, é mais pela... como isso ajuda a pessoa, sabe? E aí a loja veio por causa disso, assim. Então, quando a gente fez a inauguração, as pessoas ficaram encantadas com o ambiente. Fiz na minha casa por qual motivo? Porque, como eu falei, o Davi vai operar. E não tem como eu cuidar do Davi operado e sair de casa para ir para uma loja. Né? Estando aqui, eu estou atendendo na loja, estou montando os produtos, estou cuidando dele, da casa. Né? Ficou um ambiente aconchegante, que a pessoa pode brincar, correr. Graça, tem aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Então foi tudo feito com muito carinho, é muito simples, né? Que a gente somos pessoas simples. E a gente tem um projeto. Esse projeto é um sonho que nasceu no meu coração há uns 2 anos atrás. De fazer com que a gente tenha no Brasil o fornecimento do material inclusivo para os alunos autistas na rede municipal. Sabe? E por isso eu montei um kit específico de materiais inclusivos para os autistas, sabe? E Deus tem abençoado. Esses diferenciais com todos esses diferenciais. E esse kit, assim, tem tido uma boa aceitação nas prefeituras. A gente tem visitado várias prefeituras e tem tido uma boa aceitação. Eu acredito que vai fluir, sabe? É um sonho no meu coração, assim. Porque eu, como mãe de um autista, sei a dificuldade na sala de aula. E os professores sentem financeira também, né? Você não falou, mas ainda tem a questão do investimento em terapia, em exames, em plano de saúde, enfim. Mesmo que a criança tenha o LOAS, que é o BPC LOAS, mesmo que a criança tenha, mesmo assim, não cobre os gastos daquela criança, jamais. É uma terapia caríssimo. Um fono, psicólogo, TO, é tudo muito caro. Né? É difícil a cidade que fornece para todos os autistas esse tipo de atendimento. Não tem. Né? Não tem uma cidade no Brasil que forneça para todos, que a mãe não precise gastar. Que não consegue alcançar todos. Não tem profissional para isso, e quando tem profissional, é muito caro. Sai muito caro um profissional. Sabe? Então é difícil para a cidade bancar tudo isso. E aí acaba se tornando para os pais. Então o pai tem 2 opções. Às vezes levar o filho no psicólogo ou comprar uma comida para dentro de casa. Sabe? A gente passa por isso. É muito complicado. Então, aí a criança tem um problema de coordenação motora. Não consegue pegar um lápis. Sabe? Não consegue segurar uma tesoura direito. Não consegue ler porque se embaralha com a linha de cima com a linha de baixo. E aí, esses materiais não são tão baratos. E aí, se a prefeitura consegue fornecer, poxa, ajudaria muito essa criança. E não sai caro para a prefeitura. Sabe? É só questão de entender, de se colocar no lugar. Eu acho que o dia que tiver um prefeito que tem um filho autista, vai ter muita coisa diferente, sabe? Porque a gente só entende quando a gente passa por aquilo. Infelizmente. Você só entende o que é um câncer. Você acha que a dor impulsiona as pessoas? Te impulsionou, assim, a ter esse negócio? Me transformou. O Davi mudou a minha vida. Literalmente. Depois do Davi eu sou outra pessoa. Não tem como... Não é a mesma pessoa. Não é. Não tem como uma pessoa que teve câncer ser a mesma antes de ter câncer e depois. Sabe? Tu vê o mundo de uma forma diferente. Você vê as pessoas de uma forma diferente. Você é grata.
sabe? Às vezes a gente, quando não passa por esse tipo de problema, reclama porque, ai, poxa, eu comprei pão ontem, ai, vou comer o pão de ontem, sabe? Poxa, eu comprei essa blusa faz 2 meses, eu tô enjoada de usar ela, não quero mais. Mas quando você passa por alguns tipos de situações, você não reclama mais. Tudo é, ai, poxa, às vezes eu tô numa situação difícil. O Davi dá um sorriso, tudo acabou. Não tem por que eu reclamar. Entende? Ele tá vivo e tá rindo. Tá tudo bem. O resto a gente aguenta, dá conta. Que mensagem que você deixa para as mães atípicas como você? Eu digo assim, ó, você que é mãe de autista, recebeu o diagnóstico agora ou já tem um certo tempo, não desista do seu filho. E nunca limite ele. Nunca limite seu filho. Ele consegue ir muito além. Ele consegue ser tudo aquilo que ele desejar ser. Só depende de você, como mãe, se colocar num lugar de aceitação, aceitar que seu filho tem algumas limitações, mas não se acomodar com essa limitação, saber que ele pode melhorar, que ele consegue. Se ele não consegue tomar banho sozinho hoje, não quer dizer que ele não vai conseguir tomar banho sozinho. Você consegue ensinar ele é capaz. Luta por ele, não desista do seu filho. Não desista, porque a sociedade não tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade de lutar pelo seu filho é sua. E nunca deixe ninguém dizer que ele não consegue fazer tal coisa. Lute por ele até o final. Até o final. Você consegue. E assim, uma das coisas mais importantes, nunca desista de você. Porque o que acontece com a gente que é mãe de autista, muitas vezes a gente esquece quem a gente é. A gente luta tanto pelo nosso filho que a gente esquece que a gente também é um ser humano, que a gente cansa, que a gente erra, que tem dia que a gente não tá com vontade de falar, que tem dia que a gente não tá com vontade de ver as pessoas, que tem dia que a gente tá tão cansada que a gente não queria ouvir nem a voz do nosso filho, mas que a gente é um ser humano e que isso é normal, mas vai passar, é só hoje, amanhã tudo vai estar bom de novo. Então não desista de você, cuide de você, tire um tempo para cuidar de você, tome um banho demorado, nem que seja às 4 horas da manhã quando seu filho dormir, mas cuide de você, faça sua unha conforme você pode, use uma maquiagem, é tão bom quando a gente se arruma, a gente se olha no espelho, a gente se reconhece, então não deixa o autismo destruir quem você é, e saiba que você nunca está sozinha, nunca está sozinha. Eu deixo à disposição o meu Instagram, o meu telefone, para a pessoa que precisar conversar, quiser desabafar, quiser nos procurar, a gente está à disposição. E Jennifer, mais uma coisa, o que você gostaria que o mundo soubesse sobre ser uma mãe atípica? Ser uma mãe atípica é a melhor e a pior coisa do mundo. Por quê? Porque é a melhor porque você cuida de um ser humano que ele é atípico, que não é todo mundo que tem essa capacidade, e que você descobre um mundo que as pessoas normais não conhecem. Mas é a pior porque quando alguém olha para o seu filho e rejeita ele, mesmo sabendo que ele é autista, ou quando alguém olha para o seu filho e acha que ele não é capaz, ou quando você mesmo olha para o seu filho e pensa que ele não vai conseguir, aquilo te destrói por dentro, sabe? Então, é igual quando você tá antes de você ser mãe, você tem uma visão de uma criança diferente. E quando você é mãe, uma dor de dente, uma dor de cabeça, se você pudesse arrancar do seu filho e botar em você, né, despedaça a gente. Então, quando você é mãe de autista, muitas vezes você é abandonada, muito abandonada. As pessoas não convidam você para ir na casa, as pessoas não te convidam para ir no aniversário, né? Poxa, a criança não vai quebrar tudo na minha casa, vou trazer essa mulher aqui. Aquela criança não fica quieta, sabe? E isso, a própria família faz isso. Começa um isolamento, isso dói de uma forma que não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas ao mesmo tempo, quando você vê que seu filho, que não conseguia amarrar o tênis, ele conseguiu amarrar o tênis, tudo aquilo que você sofreu passa. Porque ele conseguiu. Eu gostaria que eles olhassem para eles e vissem que eles são muito mais do que nós mesmos, que somos, muitos de nós que somos normais, eles são muito melhor do que nós. Eles amam muito mais, tudo neles é muito mais intenso, tudo em nós, né? Agora eu posso falar isso, é muito mais intenso. A gente ama com mais intensidade, a gente perdoa de verdade, a gente vê um mundo com cores diferentes, consegue olhar as pessoas, às vezes, lá na alma, que as pessoas normais não conseguem. A gente enxerga coisas que as pessoas normais não enxergam. Então a gente é realmente especial. Eu gostaria que o mundo olhasse para nós e visse que a gente é especial. Respeitar, né? Verdade. Respeitar. Acho que é uma das bandeiras não só dos autistas, mas tantas outras coisas, sim, né? É o respeito
a opinião, ao jeito de ser. Se colocar no lugar do outro, né? É tão difícil. As pessoas têm essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Sim. Como que as pessoas se conectam com você? Qual que é o site da loja para quem vai ver no YouTube, Sim. né? A gente tem um Instagram, que é @conhecendo-autismo, mas autismo sem o O no final, autismo em inglês. Eu vou deixar depois na Conhecendo Autismo. Aí eu vou falar bem chique, tá aqui embaixo no vídeo. Tá aqui embaixo no vídeo, tá embaixo na descrição. Tá aqui embaixo na descrição, @conhecendo autismo. Tem meu telefone também, que também vai estar aqui embaixo na descrição. Nós estamos localizados aqui em Descalvados, que também vai estar aqui embaixo na descrição. Mas vai estar tudo aqui embaixo. A gente mora aqui em Descalvados, a nossa loja é na minha casa. Você é bem-vindo. E, eu tenho um desejo no meu coração de fazer uma palestra sobre algum tema. Nós também estamos disponíveis, somos novos na cidade, então muitos daqui não nos conhecem, o pessoal de lá nos liga, mas não tem como a gente ir, né? Mas a gente está aqui disponível. Pode ir 24 horas. Sim, história incrível. Obrigada. Parabéns, posso dar um abraço, porque eu acho que Descalvados ganhou um presente. Ai, que bom. Acho que Descalvados ganhou um presente, tem você aqui, que bom, né? Que você veio para cá, e eu sei que você também está com o pessoal lá do Mundo Azul, né, que é a associação, e então que você possa ajudá-los, né, a desenvolver isso mais, e mais pessoas aí com as suas palestras, seus produtos, sucesso, com certeza, né, na vida do Davi, que ele vai passar por cirurgia, e na sua, obrigada, tudo certo. Feliz Dia das Mães. Obrigada para você também, e para todas as mães que estão nos vendo. Uma coisinha, sábado agora, dia 10, dia 9. Dia 9. Não, dia 10. Dia 9 é na sexta-feira. Sábado agora, dia 10, aqui em Descalvados, no museu, na calçada do museu, vai ser feita uma feira dos artesãos da cidade, e a nossa loja vai estar lá também. Então, se você aqui do Descalvado quer conhecer a nossa loja, quer dar uma passeada, lá vai ter música ao vivo, vai ter comidas diferentes, e vai ter muito artesanato, muita coisa linda, de várias outras empresas, e a nossa vai estar lá também. Isso no sábado agora. No sábado agora. Então o pessoal que vai sair, comprar presente aí pro Dia das Mães, aproveita, vai ter muita lá coisa na legal estação da FEPASA para conhecer a Jennifer e os produtos dela. Será das 19 às 21 horas da tarde, da noite. Tá, à noite. Então tá bom. Aí, já é um programa aí. Você vai ter. Final de semana tem um programaço. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. É uma satisfação ter aqui e espero que a sua mensagem chegue aí para quem precisa, né? Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. E a gente não mostrou o Davi, né? É verdade, vou buscar o Davi. Ele é bem grandão. Ele vai aparecer na câmera, olha. Esse é o Davi. Esse é o Davi, é o meu moço. O Davi tem 12 anos, é um moço já. Fala pra eles aí uma mensagem. Fala uma mensagem pro Dia das Mães, amor. Tá chegando, né? Tá chegando, Dia das Mães é domingo. Ó, só chega, gente. Ó, dê um abraço, dê um beijo. E principalmente um presente pra sua mãe. Que ela vai fazer você todos os dias. Cuidar de você como filho. E quando você da sua mãe sempre. Ter mãe, não tem igual, né? Cheiroso, viu, gente? Cheiroso, viu? Que legal. Esse é o Davi. Davi é um milagre. Tá aqui. Essa camiseta que vocês estão também é da loja. É da loja. Nós que produzimos. Legal. Por isso que a gente colocou. Então é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, sigam a Jennifer. E se vocês gostam desse assunto, conhecem alguma mãe autista, compartilhem com elas. Isso aí a Jennifer possa ajudar também, dar um apoio, nem se for à distância, enfim. E fiquem por aí, se inscrevam, porque a associação também vai vir aqui falar do trabalho, do movimento que eles fizeram. É uma associação daqui da cidade, mas pode inspirar aí outros municípios, outros grupos, a também fazer mais aí. Começou com o pai de autista, né? Sim, para que essas informações cresçam, se espalham, é isso aí, então ajuda a gente a espalhar essa notícia. Obrigada, pessoal. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra todo mundo. Davi, aqui na loja? Não, né? Não. Quer saber que você toca rap? Sim. Eu vou querer ver isso, hein? Vamos colocar na descrição o Instagram dele. Tá. Então... Sigam o Davi. O Davi tem um Instagram que ele fala sobre rap, ele canta muito rap lá. Você toca também? Bateria. Bateria? Você gosta de rock ou não?
Eu gosto. Ah, lá é dos meus, hein? Vou querer logo conhecer.